Do quinto ano, o tio mais uma vez aqui com vocês, com uma aula de história. Nós vamos agora aprender sobre algo muito interessante, que são as nossas páginas do livro e também aprender sobre nossa cultura, né, através da nossa atividade digitada, tá bom? Eu vou fazer um breve comentário aqui para vocês, que tem alguns meninos que têm dúvida, então eu vou comentar a nossa atividade, tá bom? Atividade que foi para casa essa semana. Nosso amiguinho quinto ano está aqui para nos ajudar, né? Nosso amiguinho aqui, nosso pequeno quinto ano está aqui hoje para nos auxiliar nessa tarefa, né? Embora a gente esteja distante, gente, porque é necessário que a gente esteja distante, né? A nossa saúde e o nosso conhecimento, ele tem que ser preservados, né? Então não adianta a gente ter saúde e não ter conhecimento. E ter qualquer coisa na vida e não ter saúde, não adianta nada. Então a gente tem que estar em casa mesmo, esperar esse momento difícil passar e quando retornarmos vai ser aquela alegria, tá bom? Na atividade dessa semana, o tio propôs o seguinte, ó. Tem o textinho que vocês vão ler, vão dar uma lida nos hábitos indígenas, tá? Todos os meus pequenos do quinto ano já são muito bons, habilidosos em leitura. E eu já comprovei muitas vezes, desde o ano passado, que esses meninos e essas meninas são ótimos na parte de interpretação. Então você lê esse textinho que fala dos hábitos indígenas. O primeiro hábito, por exemplo, é o hábito do banho, né? Estão tomando banho. Você pode ver na imagem. Professor, o europeu não banhava, tomava banho, enfim. O europeu passava muito tempo nos navios, né? Não tinha como ele tomar banho. Esse costume já é bem antigo, desde os tempos medievais, enfim, que eles não... O banho não era uma cultura europeia muito acentuada como é a nossa. O índio tomava banho 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. O europeu ficava morto de vergonha. Por que esse índio toma tanto banho? Nossa, não tá tão sujo assim. Mas é a nossa cultura que é assim, nós herdamos isso dos nossos antepassados indígenas. Então, né, vocês vão ler esse textinho, né, que fala dos costumes dos índios. Aqui vai falar sobre o que eles nos ensinaram, sobre o tipo de conhecimento de plantas medicinais, sobre remédios indígenas, enfim, sobre a influência de dormir em rede. Professor, eu gosto de dormir em rede, é melhor do que dormir em cama. Legal, foi o índio que criou esse hábito de dormir em rede, né? Faziam redes enormes e dormia a família toda na rede. Enfim, canções, lendas indígenas. Esse texto é ótimo, viu, gente? Quando você terminar de ler o textinho, você vai fazer as questões que o tio vai propor, que propôs aqui. É o seguinte, o texto que acabamos de ler fala de alguns hábitos que herdamos da cultura indígena. Identifique-os e faça a listagem abaixo. Então você vai colocar, por exemplo, dormir em rede é um hábito da cultura indígena. Outro hábito, tomar banho periodicamente, tomar banho constantemente. O índio adorava tomar banho. Nossa, nós também, que bom. E tem outros também. Você vai só colocar os hábitos que você encontrou no texto, não deixa faltar nenhum não, tá bom? Na segunda questão você diz, tem o seguinte: em sua opinião, qual a importância da figura do índio em nosso país? O índio, ele é muito importante porque é ele que preserva o nosso passado. Se nós temos índios hoje em algumas regiões do Brasil, esse índio, ele preserva o que nós construímos no passado. É ele que, o dono do Brasil, ele que sabe, conhece, tem um conhecimento muito grande, não é? Então você pode responder de várias maneiras, afinal de contas é sua opinião, tá bom, pequenos? Pequenos e pequenas, é isso aí. Vamos passar para a próxima, vamos ver aqui, a próxima questão. Você vai usar a sua habilidade visual, que é muito importante você fazer isso, não só de leitura, mas também você tem que praticar a sua percepção espacial, né? Afinal de contas, nós temos muitas formas de inteligência, né? Muita gente gosta mais de uma inteligência espacial, outra inteligência mais lógica. Encontrar palavrinhas, por exemplo, é coisa bem mais lógica, né? Treinando isso, você vai se dar muito bem em algumas áreas da vida. Você vai encontrar essas palavras, tupiniquins, o tio não vai mostrar não, você tem que encontrar. Caiapó, Yanomami, Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. Encontra nesse diagramazinho aqui.
Ah, professor, é chato. Não, não é. É só você pegar o costume, pegar o jeito. Isso aqui é ótimo para um dia você for estudar ciência da computação, enfim, você vai trabalhar com muita lógica, você vai se dar muito bem nesse tipo de atividade. Nenhuma atividade é descartável, todas são válidas, tá bom, meus pequenos? Tudo vale, gente, conhecimento tudo vale. A quarta questão diz assim, ó: nome do navegador português que teve contato com os índios no Brasil em 1500. Falamos muito disso aqui, tanto em classe como na videoaula. Você vai ver lá na página, deixa eu ver qual é a página, deixa eu localizar, na página 18. Na página 18 você vai encontrar o nome desse cidadãozinho aí, que veio lá de Portugal para ter o primeiro contato português com os índios, tá bom? Lembra? Português, tá? Vamos para a próxima alternativa, vamos ver, oh, que interessante, nós temos aqui o nosso amiguinho índio, onde ele diz assim, ó: no Brasil, uma soma de riquezas abençoada e culturas diversas, já foi chamado por muitos nomes, mas como os índios chamavam o Brasil? Como é que o índio chamava o nosso país? Ele chamava de um nome, né? Você vai ter que ver aí no nosso texto, nosso livro, a maneira como o índio chamava o Brasil. Tenta lembrar, gente. O tio já falou isso aqui numa videoaula, tá bom? Quais os nomes? O Brasil já teve muitos nomes. Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, Monte Pascoal, Terra Brasilis, Pindorama. Tenta ver qual desses aí cabe na questão. A sexta: quais nomes os portugueses chamavam o Brasil? Também está na página 18, tá bom? Aqui os portugueses chamavam de muitos nomes, tá? Eu acabei de falar agora há pouco, né? Muito bem. A sétima: na época das grandes navegações, muitos navios portugueses lançaram-se ao mar, onde os europeus queriam chegar, né? Você vai colocar nessa linha aqui. Também na página 18 tem tudo isso aí. É uma página muito importante que vai nos ajudar a responder essa atividade. Então, se você imaginar o mapa mundo, aqui o mapa, por exemplo, aqui o Brasil, aqui está aqui a América do Norte e a América Central aqui no meio. E nós temos a Europa do lado de cá, nós temos a África do lado de lá, nós temos um continente asiático muito grande, que antigamente era chamado de Índias, as Índias. Tá? Nós temos aqui a Oceania, a Antártida, o continente gelado, o Polo Norte, continente, um território gelado, a Groenlândia também, um pedaço de terra gelada. Enfim, olha só, no mundo você vai, o europeu saiu daqui, né? Ele começou a pegar seus navios, fazer a circulação, enfim, chegou até o Brasil, do Brasil ele rumou de novo, o negócio dele era chegar para o lado de lá, né? Então, tenta lembrar onde que os europeus queriam chegar. Quais produtos eles esperavam conseguir? Eita, para que eles queriam esses produtos, né, pessoal? Eita, tio, não lembro não. Eles queriam esse produto para alguma finalidade, né? E que produtos seriam esses? Qualquer dúvida, deixa lá no comentário. Professor, não consegui não, tio. Consegui não, ajuda aí. O tio vai lá e ajuda você a encontrar a sua resposta, tá bom? Então, nós temos também na página do nosso livro, a parte que nós falamos sobre o encontro dos portugueses com nossos primeiros habitantes, que eram os índios, que é esse texto aqui que fala do Cabral. Aqui nesse texto você vai ouvir falar sobre os nomes que o Brasil já possuiu, a intenção dos europeus e onde eles queriam chegar, quem foi o primeiro português a navegar, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, onde foi a primeira missa no Brasil, enfim. E depois desse textinho aqui, que tem as atividades, que eu até já comentei uma certa vez, né? Comentei uma certa vez com vocês essas atividades, não é tão difícil assim também não, tá bom? Você vai simplesmente, é mais de marcar. Como a de marcar a gente não pode comentar, porque senão a gente acaba dando a vocês mais do que uma dica, né? Tem a parte que você vai interpretar. Esse textinho aqui, por exemplo, na página 20, a oitava questão, você vai ler o textinho Brasil, Pátria Querida, né? Tem uma poesia muito bonita que fala do nosso país, que fala da descoberta, digamos assim, do acontecimento, da chegada dos portugueses aqui em 1500. Vai falar de terra linda, terra de beleza, vai falar de terra de grandeza, vai falar do rei de Portugal, que tinha interesse também no Brasil, além de outros lugares que ele queria.
E naquela terra fértil ficava famosa, nascia um grande sonho de beleza grandiosa, enfim. Letra A. Que acontecimento é citado no poema? 1500. Você vai para a data, vê o que aconteceu nessa data aí, ó. Volta no textinho lá, vê o que aconteceu nessa data que você coloca na linha. A letra B. Quem comandava a esquadra que descobriu a nova terra? É o nome do comandante, está na atividade digitada também. Bom, quem era o escrivão da frota? Tinha um rapazinho lá que era encarregado de escrever. O poema fala em descobrimento. Você concorda que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Será se o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Se aqui já moravam os índios? Então, se moravam seres humanos, como é que o Brasil foi descoberto por alguém? Na verdade, o que acontece é que eles colocaram um nome nas nossas terras, né? Colocaram um nome que o índio também já chamava de um nome, como vocês podem perceber. Tá bom? Com relação aos navios que chegavam aí, a todo momento, a todo tempo, tinha um comandante, tinha um rapazinho lá que escrevia as cartas para o rei, viu? Um rapazinho lá escrevia as cartas para o rei, dizendo que tinha encontrado uma nova terra. Também era o único que sabia escrever no navio, era ele, né? Então ele escrevia a carta para o rei. Ó, majestade, esse lugar é bonito, tem muita gente bonita, tem muita floresta, muita árvore, aliás, aves que cantam, tem muita ave verdinha que canta, bonitinho e tal. Esse rapazinho aqui, o nome dele é Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Era o rapazinho encarregado de escrever as cartas para o rei de Portugal quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Tá bom, meus pequenos? É isso aí. Esse é o Pero Vaz de Caminha. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Antes de marcar, eu deixo com vocês, tá bom? A nona questão. Nome dado ao monte avistado. Sim, vocês vão ter que ver o textinho, tá bom? Com a ajuda do seu orientador, você descobre rapidinho isso aqui. Aqui são só os nomes do Brasil. Essa página 20 ela só vai citar os nomes do nosso país. Todos estão aí no texto e já foram comentados pelo tio também. Qual o nome dado ao nosso país até hoje? Ah, você sabe, né? Qual o nome do nosso país hoje, cara? Nossa, se eu não souber, tio, e aí? Eita, o tio vai ficar muito zangado com esse menino que não sabe o nome do próprio país. Por que ele recebeu esse nome? É por causa de uma madeira muito avermelhada que tinha no litoral, viu? E essa madeira era da cor de brasa. Então daí saiu o nome do Brasil, tá? Como foram chamadas as pessoas que viviam aqui? Ah, vocês também já sabem, que o tio já comentou muitas vezes. Basta olhar para o nosso amiguinho aqui que está nos ajudando na aula de hoje, tá? Muito bem, muito bem. Por que esses índios receberam esse nome? Nossa, que difícil! Lembra do Cristóvão Colombo que pensou que tinha chegado nas Índias? Foi ele que colocou o nome desse povo desse jeito aí, né? Muito bem. Tem uns coleguinhas nossos que mandaram comunicado pro tio dizendo que não tinha entendido aí de umas atividades passadas, como é que se descobre o século, por exemplo. A que século pertence 1520, por exemplo, o ano da colonização do Brasil. A que século pertence esse? Aí os coleguinhas, tio, eu estou precisando de ajuda porque eu não estou conseguindo encontrar essa resposta. Eu esqueci como é que faz. Preste atenção, o tio até entende que são muitas disciplinas, mas olha só, 1520, você pega os dois primeiros aqui, soma mais um. 15 mais 1 dá 16, então 1520 pertence ao século 16. Se quiser colocar assim, tudo bem, não tem problema nenhum não. Tá? 1680 pertence ao qual século? Ah, mas está muito fácil. Basta pegar os dois primeiros números, somar mais um, que dá 17, né? Ou seja, século 17. Agora preste atenção, se terminar com 2 zeros no final, não precisa somar mais nada, porque continua sendo o século 16, a mesma coisa, porque terminou em 2 zeros, tá bom? Século 16, continua sendo a mesma coisa, tá bom? Essa dica aí que os meninos pediram para eu comentar aqui na aula, para eles entenderem, tinham esquecido desse detalhezinho.
é bom que os demais acabam lembrando também, tá bom? Tem outra coisa que alguns estavam com dúvida com relação a... professor, eu esqueci o conceito de história, eu vou precisar para colocar na atividade aí, bem das primeiras atividades ainda. Tem alguns meninos que estão ainda meio... sem querer responder. Muito bem, gente, história é uma ciência, né? História é uma ciência, uma ciência humana, tá? Uma ciência humana. Ela não é ciência exata nem natural, não. Ela é ciência humana que trabalha o passado, né? Passado, explica o presente, bom? E planeja melhor o futuro. Quer um exemplo prático disso? A pandemia. A pandemia está existindo agora. Se daqui a 20 anos vier outra pandemia, nós já passamos por essa experiência. Então, explicamos o passado, explicamos por que acontece uma pandemia, uma causa dela, um vírus, né? O que está acontecendo no presente, o isolamento, então, enfim. E como planejar melhor o futuro? Evitar novas pandemias, a gente se cuidar melhor, a gente obedecer a legislação, não ficar por aí caminhando sem ter nada para fazer. Deixa que o papai e a mamãe saem de casa com todo o cuidado necessário, tá bom? Só se realmente precisar. Então isso é o conceito de história com um exemplo prático para a gente ver direitinho. Então, gente, olha só, essa aqui foi a aula de hoje, tá bom? Amanhã o tio coloca mais outra aula para a gente discutir mais o assunto. Tá belezinha? Fiquem com Deus, fiquem na paz, bom dia.